Mercado da bola do Flamengo fervendo, tem presente de Natal chegando para o mais querido, um presentaço de Natal para os torcedores do Flamengo. Fique até o final do vídeo que eu vou revelar para vocês. O Mengão tá trazendo um estrangeiro para o mais querido. Vem chegando para mais um vídeo do canal Torcedor do Flamengo. Vem deixando seu like, a sua inscrição, seu hype, que é muito importante. Comente aí de onde você está falando, de onde você é, qual estado, qual cidade. Quero saber da sua audiência, então faça o seu comentário, porque isso aqui é Flamengo, 50 milhões de torcedores. Vamos falar muito mesmo do mercado da bola, mas antes, olha galera, tô ficando um pouco preocupado com essa situação do Filipe Luiz. O Filipe Luiz aí nesse imbróglio, renova, não renova, renova, não renova. Já teve duas conversas que não foram pra frente e a galera da TNT Sports repercutiu essa situação do Filipe Luiz. Então fique aí com os comentários dos nossos colegas de profissão. Eu apurei duas informações de última hora. A primeira é que o Flamengo chamou o Filipe Luiz para conversar à véspera da final do Intercontinental contra o PSG. A final do Intercontinental foi na quarta-feira, 2 da tarde no horário de Brasília. E a diretoria do Flamengo chamou o Filipe Luiz para conversar lá em Doha, no Catar, na terça-feira de noite. E o Filipe Luiz, logicamente, falou que não ia querer conversar, porque não ia parar para negociar número para cá, número para lá, antes da final contra o PSG. E a outra coisa que eu apurei, o salário que o Flamengo ofereceu ao Filipe Luiz na última vez que negociaram sobre isso, é um salário inferior ao que ganhava o Tite no Flamengo. Tite, esse técnico que o Filipe Luiz sucedeu, e sucedeu de forma muito vitoriosa, né? Partindo do princípio, que aí é a minha opinião, tá? Aqui eu tô colocando a minha análise. O Tite fez um trabalho ruim no Flamengo e o Filipe Luiz fez um trabalho muito bom no Flamengo. Muito bom na minha avaliação e um trabalho vitorioso do ponto de vista de títulos. Então, no entendimento do Filipe Luiz e de quem trabalha com o Filipe Luiz, o que o Flamengo ofereceu é uma proposta incompatível com o que o Filipe Luiz entregou e sem colocar na questão o fato do Filipe Luiz ter passado todo o Brasileirão 2025 ou todo o ano de 2025 ganhando o menor salário dos 20 clubes da Série A. A renovação do Filipe Luiz está em curso, é um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Essa é a resposta que a assessoria de imprensa do Flamengo, a quem eu agradeço, a resposta deu. Comecei a fazer uma apuração e do lado do Flamengo tem uma sensação de que não se pode comparar um contrato feito pela administração anterior com um contrato feito agora, com a administração do BAP. Segundo as pessoas com quem eu conversei, o BAP vende que a administração atual é feita com pensamento profissional, com adequação de cargos e salários, com contratações feitas de forma responsável e planejamento orçamentário. E que por isso que não serve na visão do Flamengo essa comparação do que ganhava o Tite com o que quer oferecer para o Filipe Luiz, porque são diretorias diferentes. E com relação a jogadores, essa direção entende que vários contratos de jogadores feitos na administração anterior, na administração do Landim, que tinha o BAP como o Marcos Braz como diretor de futebol, vários desses contratos com jogadores são irreais e não serão renovados nessas bases. Para você, o Filipe Luiz hoje, ele faz jus a ser um dos técnicos mais bem pagos do Brasil? Na minha visão, faz. Na minha opinião, faz. Não sei o que você pensa aí. Deixa aqui nos comentários. Não tem problema. Aí é questão de percepção. Na minha opinião, faz. Se ele hoje ganha 10 morangos e o técnico mais bem pago do Brasil ganha 200 morangos por mês, é natural que o Filipe Luiz suba para ganhar próximo de 200 morangos. E aí, nesse caso, ele teria 20 vezes de aumento. Se a direção do Flamengo pensar estritamente como um empresário,
como alguém de negócio e falar é um absurdo dar 200, dar 20 vezes de aumento para alguém, ela vai estar errando. Porque não tem cabimento um técnico que entregou o que o Felipe Luiz entregou, ganhar 10 morangos por mês, e o treinador mais bem pago do Brasil ganhar 200. Não tem cabimento. Então ali, beleza, não vai dar 200 morangos, mas é natural que você dê 170, 180 morangos. Isso representa 18 vezes de aumento. Tem algum problema nisso? Não, não tem. É a minha percepção, é a minha opinião. Até porque, se o Felipe Luiz não acertar com o Flamengo vai buscar um técnico que vai custar mais do que 200 morangos. E aí você vai começar tudo de novo, um técnico que você não sabe se vai encaixar, um técnico que você não sabe se vai funcionar, um técnico que não sabe se vai se adaptar aqui, se os jogadores vão adaptar ele. Então, na minha visão, eu entendo esse pensamento profissional, essa adequação de cargos e salários, mas acho que o Flamengo precisa fazer um esforço para esticar um pouco a corda, para atender ou para se aproximar do que o Felipe Luiz quer. Essa é a minha opinião. Eu acho que é muito isso, né? Eu acho que passa pela valorização do trabalho, pelo reconhecimento da qualidade do Felipe, do que ele fez. O Felipe, no meio do ano, ele recusou ofertas da Europa, né? O Fenerbahçe é uma oferta conhecida, né, por todo mundo, né, que acabou vazando, sendo pública. Ele recusou uma proposta para ser um membro da comissão técnica da seleção brasileira que a CBF fez quando ele estava no início ali de transição de carreira. Então, eu acho que é um momento assim de valorizar o trabalho do Felipe. E aí, para além de comparar, né, se numa comparação louca, né, se o Abel ganha 200 morangos, como disse o VSR, e o Felipe ganhou 2 títulos do Abel, né, numa disputa direta nesse ano, se o Felipe tivesse pedindo 220 morangos, eu acho que ainda não seria absurdo pelo que o Felipe fez nesse ano com o elenco do Flamengo. E não foi um ano fácil, foi um ano em que, no meio do ano pós-Super Mundial, o leite podia ter derramado completamente, porque foi aquele momento de vazamento de informação de mais de uma pessoa de dentro do departamento de futebol. Perdeu 2 titulares. Da saída do Gerson. Então, assim, eu acho que tem muitos pontos e, na minha opinião, né, eu acho que se o treinador mais bem pago do Brasil ganhasse X e o Felipe pedisse um pouco a mais que o X, eu ainda não acharia absurdo pelo que fez o Felipe Luiz. Rapaziada, voltando aqui, olha só, cara, o Flamengo precisa selar essa... Olha as imagens aí, cara, olha as imagens aí, o Felipe já foi em Madrid, já visitou seus antigos colegas de profissão e realmente preocupa, né? Preocupa todo esse assédio de clubes europeus perante ao Felipe Luiz, mas a tendência mesmo, se Deus quiser, que o Felipe Luiz fique no mais querido, fique no Flamengo por pelo menos, no mínimo, mais um ano. Eu faria um contrato, eu apresentaria um contrato de 2, 3 anos, cara. 2, 3 anos para o Flamengo se segurar ali, colocar uma multa elevada e aí sim colocar um salário também, como foi dito. Eu colocaria um salário acima da média do piso nacional. Não pode o Felipe Luiz ganhar a mesma coisa que o Tite. Tá de sacanagem na diretoria, mas eu entendi o porquê que o Boto e o Bato fez isso, para justamente ter a contraproposta do Felipe Luiz. Mas espero aí que o Felipe Luiz de fato renove com o Flamengo, porque é isso que a nação rubro-negra quer e deseja. E é ele, Tati Castelenhos, ele que muita gente falou, muita gente afirmou que ele viria em junho, mas a tendência é que agora o Tati venha para o Flamengo, ele que é da Lazio, um grande centroavante, um jogadoraço, meu irmão, um jogadoraço. E a tendência é que o Flamengo anuncie o Tati daqui até o final do ano. Ainda esse ano 2025, o Tati deve ser anunciado pelo mais querido. Vamos ver a repercussão, vamos ver algumas informações de jornalistas, também jornalistas bem informados. E um abraço aí para todo mundo, os créditos estão aí na descrição, beleza? Vamos lá, vamos ver a repercussão do Tati Castelenhos no Flamengo. O mercado da bola já está agitado e eu vou trazer aqui agora algumas
informações ou opiniões sobre os jogadores especulados no Flamengo nos últimos dias e nas últimas horas também. Vem comigo que eu vou fazer um resumo muito rápido aqui de alguns nomes que foram ventilados. Bom, Raíssa Simplício trouxe que o Flamengo volta toda a sua carga Tati Castellanos, inclusive alguns veículos já noticiam até valores. E na minha opinião é um jogador que o Flamengo não desistiu de contratar desde a janela do meio do ano. Tati Castellanos é o jogador que falta ao Flamengo, o estilo de jogador que o Flamengo já busca e o estilo de jogador que José Boto e Felipe Luiz também sempre quiseram no Flamengo. Eu acho que vale muito a pena, é um jogador muito acima da média para o futebol brasileiro e a Lazio precisa dessa venda e o Flamengo precisa do jogador. Então é o match perfeito. Para mim é um jogador que chega com status de titular. Pô, mas e o Pedro? Pois é, Tati Castellanos chega para ser titular no Flamengo. Eu venho falando isso desde o meio do ano. Quem me acompanha, quem acompanhava minhas lives, sabe dessa minha opinião. Não é nada contra o Pedro, pelo contrário, eu gosto muito do Pedro, mas sim pelo estilo de jogo do Felipe Luiz. Então, eu acho que é uma contratação acima da média do futebol brasileiro. Outro jogador também que foi falado ontem pelo jornal O Globo é o Jair, né? O zagueiro, ex-Botafogo do Nottingham Forest, que na minha opinião é um zagueiro muito promissor, com potencial de seleção brasileira. É um jogador muito bom, muito técnico, com boa saída de bola, com bom jogo aéreo. Considero um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro e, com todo respeito, é muito melhor do que o Vitão. Se o Flamengo conseguir contratar o Jair, eu acho que é uma das maiores contratações da janela já. E aí eu posso falar sem sombra de dúvidas que é um zagueiro que chega com o status de futuro de seleção brasileira. Jair é um baita de um jogador. Infelizmente não está tendo boa temporada no Nottingham, mas é um zagueiro que para nível Brasil é muito bom, muito promissor. E caso o Flamengo contrate, tem tudo para ser um dos melhores zagueiros do futuro do Brasil. Então é isso, esse é o resumo dos dois nomes, né, que foram ventilados ao Flamengo nos últimos dias e vamos aguardar. Para mim são excelentes contratações que aumentam ainda o nível do Flamengo. Tamo junto, até a próxima. A gente já fala há bastante tempo que é o jogador que o nome do projeto ali, que o Flamengo quer, Felipe Luiz, Boto, que o Flamengo busca um jogador que se encaixa no modelo de jogo do Felipe Luiz, que é um 9 de área, mas que sabe jogar fora da área, que sabe jogar no entrelinhas, que também dá assistência, né, cara? Um cara também de marcação-pressão, de roubar a bola na frente, ou seja, um jogador que, na minha avaliação, se encaixa melhor do que o Juninho, por exemplo. O Juninho foi uma avaliação errada, o Tati não, né? Também não é tão goleador assim como o Pedro, por exemplo, tá, galera? Também não esperem também, mas é um cara que gera muito jogo também, faz seus gols também, o Tati Castellanos. A gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, inclusive, né, o Luiz Antônio, Rubro Negro, Robinho Henrique e Bruno Castanho, nós trouxemos até o valor que a Lazio quer. O Flamengo vai negociar para tentar baixar isso, claro, mas a Lazio quer 25 milhões de euros para liberar, né, o Tati Castellanos já nessa janela agora. Por quê? Explicando pra galera aqui. Antes, a Lazio gostaria de ficar com o jogador até o meio do ano, porque não quer liberar agora, até porque eles estavam com transfer ban, não podia contratar. Eles conseguiram um acordo lá, né, na Itália, de que eles podem contratar se eles venderem o mesmo valor. Então eles só podem gastar o mesmo valor. Eles não podem ultrapassar isso. Então não pode vender um jogador por 10 e contratar um jogador de 30. Não pode. Então eles querem o Raspadori, assim que fala, jogador do Atlético de Madrid, italiano. É esse jogador que a Lazio quer. Ex-Nápoles, se não me engano. E aí, o preço, parece que o Atlético de Madrid estipulou, é de 25 milhões de euros. Então, ele teria que vender o Tati Castellanos por esse valor e comprar o Raspadori do Atlético de Madrid, que também o Atlético de Madrid também aceita negociar, pelo mesmo valor. Então é isso que vai pegar. O Flamengo tem algumas estratégias, inclusive pensa numa das possibilidades em até colocar o Vinha também para bater esse preço pro Vinha e para lá. Eu não sei se vai ser possível, se o Alásio vai topar por conta dessa questão aí do acordo que eles têm pelo transfer ban, mas são táticas que o Flamengo está fazendo, mas o Flamengo já sabe quanto a Lazio vai pedir. Cabe agora o Flamengo conseguir negociar para tentar baixar esse valor, mas a Lazio aceita negociar já em janeiro, nessa janela de janeiro, para o Flamengo ter Tati Castellanos. Esse aí, rapaziada, eu gostei bastante, espero que dê certo aí. Na verdade já deu certo, o Flamengo vai pagar. Tem informação aqui que o Flamengo vai consolidar essa contratação. Fique com mais 2 vídeos aí. Isso aqui é Flamengo.